Essa unidade é composta por duas sessões. A sessão 1, Jerome Bruner e o autor e suas ideias cognitivistas, e sessão 2, Contribuições da aprendizagem verbal significativa de David Ausubel. Esses dois estudiosos são também considerados psicólogos do ensino, pois nos dois casos esta foi a preocupação central. Primeiramente, vamos esclarecer que esses dois teóricos são chamados de cognitivistas porque enfatizaram os processos mentais envolvidos na organização do conhecimento. Eles se voltam para o estudo da cognição, do nosso intelecto. O cognitivismo em psicologia é o enfoque que se preocupa em estudar o processo da compreensão, transformação, armazenamento e uso de informação envolvida na cognição. A cognição, por sua vez, é o processo através do qual o mundo de significados tem origem. À medida em que o ser se situa no mundo, estabelece relações de significados, isto é, atribui significados à realidade em que se encontra. Esses significados não são entidades estáticas, mas pontos de partida para a atribuição de outros significados. Comecemos pela sessão 1, tratando de Jerome Bruner e suas contribuições. Iniciamos dizendo que Bruner foi um psicólogo norte-americano, nascido em 1915 e falecido em 2016. Um dos seus primeiros livros teve o título de Processo de Ensino e ficou muito famoso na educação em todo o mundo, tanto que foi traduzido em vários idiomas. Esse livro resultou da participação de Bruner numa reforma curricular para as escolas norte-americanas. Mais tarde, junto com George Miller, criou o Centro de Estudos Cognitivos em Harvard, porque entendiam que a psicologia devia estudar os processos cognitivos, uma vez que é através da cognição que o homem adquire, armazena e utiliza o conhecimento. Ele apontava a importância do ato de ensinar na escola, para que as pessoas viessem a utilizar integralmente todas as suas possibilidades intelectuais. Sobre como chegar a esse conhecimento, ele apontava 4 aspectos a serem levados em consideração pelo professor. O primeiro era de que o aluno deveria compreender a estrutura do conteúdo que lhe está sendo ensinado. Assim, ele via como muito importante os modos de representação dos conteúdos. O segundo aspecto é que ele tratava das condições da criança para aprender e defendia que os conteúdos fossem organizados pelo professor de acordo com essas condições. Ele usou uma máxima que foi muito repetida na educação e que dizia: qualquer assunto pode ser ensinado com eficiência, de alguma forma intelectualmente honesta, a qualquer criança em qualquer estágio de desenvolvimento. Então, qualquer conteúdo pode ser ensinado. A diferença estará no modo como esse conteúdo será organizado e representado, modo esse que deve levar em conta as condições de compreensão do aluno. O terceiro aspecto é a utilização do pensamento intuitivo e analítico. Para ele, ao intuir, a criança realiza um ato de busca de sentido de um determinado problema. Para ele, a ação intuitiva gera hipóteses e combina ideias, mesmo que sejam provisórias, enquanto que o pensamento analítico desenvolve-se passo a passo, de forma mais cuidadosa, dedutiva e lógica. O quarto aspecto é a motivação da aprendizagem, ou seja, o aluno precisa ter o seu interesse despertado.
A partir dos anos 2000, Brunner passou a defender um pensamento mais voltado para a cultura. Ele vai desenvolver a ideia de que a nossa mente se organiza pela cultura humana e é nela que se realiza. Assim, a mente não existe fora de uma cultura. E é a cultura que produz os significados com os quais a mente humana trabalha. O homem difere dos animais porque tem a capacidade de utilizar em sua mente as ferramentas que a cultura proporciona. Então, o homem consegue, através da cultura, conhecer e entender o mundo que o rodeia e desenvolve maneiras de lidar com as situações problema que se apresentam. Ele faz isso através das ferramentas que a cultura lhe proporcionou. Vejam o que diz Brunner a esse respeito. A cultura, portanto, embora produzida pelo homem, ao mesmo tempo, forma e possibilita o funcionamento de uma mente distintamente humana. Nessa visão, a aprendizagem e o pensamento estão sempre situados em um contexto cultural e dependem da utilização de recursos culturais. A linguagem é uma das formas simbólicas criadas pela cultura humana para servir de suporte para a nossa mente. A nossa mente trabalha com os significados, com os conceitos dados pela cultura. Por isso, quando pensamos no papel da linguagem na educação, precisamos entender algumas questões. Primeiro, que a linguagem não é neutra, mas impõe um ponto de vista, uma perspectiva. E segundo, que a linguagem se traduz por uma mensagem que incorpora a realidade e leva a pensar sobre ela de forma induzida. E terceiro, que a linguagem é o suporte para o nosso entendimento do mundo real, do biológico e social. Ora, nosso trabalho como professores, como educadores, é um trabalho que se faz na e por meio da linguagem e de seus significados. Os significados, portanto, precisam ser interpretados, negociados e renegociados na dinâmica do processo ensino-aprendizagem. Os significados dos conceitos encontram-se na negociação interpessoal, ou seja, entre as pessoas, no interior das trocas que nós fazemos no grupo social. Então, a negociação e a renegociação dos significados da linguagem é uma ferramenta essencial para a organização das ideias sobre o mundo, no planejamento da vida pessoal e social, na reorganização da mente por meio da cultura e da história. Portanto, isso implica que a linguagem da educação seja também a linguagem de criação da cultura e não apenas do consumo e da aquisição do conhecimento. Para terminar essa sessão, nós podemos perceber que Brunner acredita que o homem pode recriar a cultura. Sendo assim, nossa tarefa no ensino não é uma mera transmissão dos conhecimentos, e sim um processo de negociação de significados através do qual podemos criar e mudar a realidade em que vivemos.